Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Ainda são 15h25, tá? Vou iniciar um vídeo aqui, pessoal, com vocês, como eu já não estou mais operando hoje, já fiz minha parcela do dia, de como se tornar, né, um trader consistente, tá? Que é o nome da nossa página, tá? É o nome do operacional. E vou falar, né, sobre boa parte da nossa conversa aqui, né, vai ter, né, o livro do Mark Douglas, tá? Então, se você não viu, tem audiobook dele, tá? Então, dá uma procuradinha no Google aí, que o Mark Douglas fala muito sobre risco, sobre trade system, sobre regras, sobre disciplina, sobre aceitação de risco, tá? Então, são alguns pontos, né, que eu vejo como essenciais ali para você poder, né, pensar em se tornar um trader consistente, tá? Beleza? Então, vamos conversar um pouquinho aqui de alguns pontos importantes ali, beleza? Eu vou deixar aqui o gráfico rolando, né? Tá? Aqui a gente está numa lateralidade, né? A média de 20 está flat, a média de 9, tá? Mas eu vou parar de falar disso daqui porque senão a gente não evolui, beleza? Então, né, para falar sobre mindset, né? Que parece um pouco aquele papo coach, né? Mas não é bem isso não, pessoal, tá? Para você ser consistente, né? A maioria das pessoas focam, né, que a consistência, né, é como se fosse uma habilidade adquirida, né, separadamente, mas ela não é, né, ela é intrínseca a você, tá? Ela faz parte, né, ela faz parte das suas qualidades, né, de você como pessoa, né? Ela é diretamente ligada a você, né? Ela não é desligada de você, tá? Então, né, para você se tornar consistente, né, normalmente é um processo, tá? Parece um pouco clichê, mas ninguém começa consistente, tá, pessoal? Não tem como um trader começar, né, no mercado financeiro com ganhos consistentes de uma vez, né? Assim como também não tem, né? Eu sei que às vezes tem algumas propagandas extremamente apelativas, né? E o cara paga uma propaganda e aprenda a fazer R$ 1.000 por dia, aprenda a fazer R$ 2.000 por dia. Não vai acontecer, pessoal. É difícil isso, tá? Mercado financeiro, Fórmula 1, extrema dedicação, né? Extrema dedicação, tá? Para você ser uma das pessoas que vai tirar dinheiro das outras, tá? Só para você entender, né? Que isso daqui não é, né? Não é algo fácil, tá? E a consistência, né, pessoal, como foi falado, ela é fruto de um processo, né? Ela é uma jornada de autoconhecimento. Por que ela é uma jornada de autoconhecimento? Porque quando você clica aqui, por exemplo, nesse gatilho de compra, né? Quando você clica aqui, a sua ansiedade aumenta, né? E aí você tem que ter, por exemplo, testado essa ferramenta aqui, né, por várias e várias vezes, até o ponto de você confiar nela, até o ponto de você entender que essa região de volume aqui segura o preço, né? Até o ponto de você entender as estruturas, olha, fez um topo mais baixo, então se ele não renova a máxima, ele pode vir renovar a mínima, sabe? Aquelas coisas que eu vou repetindo para vocês, que é para ver se fica, né, na cabeça de vocês e vocês começam a repetir quando vocês estiverem operando também, tá? É um pouco dessa ideia. E se a gente quer construir, né, uma estrutura que dure, né, muito tempo, a gente precisa começar, né, pela fundação dela, tá? Então você precisa, né, se autoconhecer, você precisa de autoconhecimento. Sem autoconhecimento, né, isso daqui não tem como, tá? Por que precisa de autoconhecimento, né, pessoal? Ah, não, mas não é só clicar ali. É clicar ali. Só que na hora que você clica, né, vem mais fatores junto com você, tá? E a gente vai conversando um pouco sobre eles, né? Então, você precisa, né, entender que tem seus sentimentos aqui também. Por quê? Porque você é o operador, tá? Por isso a ideia do autoconhecimento, tá? Então você precisa, né, ter clareza, tá, sobre a abordagem, sobre a estratégia, né, e sobre como isso te afeta, né, na hora de operar, tá? Beleza? Então, né, alguns objetivos, né, que você tem, né, que tem em mente, né, é que isso daqui, pessoal, é um projeto, tá, de longo prazo, tá? De novo, né, cuidado com propaganda, ganhe R$ 1.000 por dia, né? Para você ganhar R$ 1.000 por dia,
minimamente, né, digamos de maneira simples, de maneira fácil, né, até, você precisaria estar operando com pelo menos 10 contratos, tá? Digamos assim, para você fazer 500 pontos por dia, tá? Ou 5 contratos que você faça 1000 pontos por dia. 1000 pontos já é uma meta mais difícil, tá? 500 pontos é uma meta mais possível, né? Uma entrada aqui, por exemplo, essa entrada pagou bem mais, né? Virou tendência, pagou 1000 pontos, tá? Esse gatilho de entrada aqui, tá? E 10 contratos, pessoal, não é porque você está operando com mais contratos que você vai conseguir fazer dinheiro. Na verdade é bem o contrário. Se você não sabe o que você está fazendo, você com 10 contratos você vai perder dinheiro mais rápido, tá? Ah, mas se eu operasse com 50 contratos, cara, você ia tomar uma paulada, mas muito mais rápida, tá? Não é que você ia ganhar dinheiro mais rápido, você só ia perder dinheiro mais rápido e ia queimar o seu psicológico de maneira mais rápida, tá? Hoje o preço, por exemplo, né, a gente precisa de bom senso, precisa de tempo de tela, precisa de conhecimento. Hoje o preço já andou bastante, tá? Tá virando um Fab 4 aqui no M5, ainda pode ter, né, uma movimentação que estique, testar essa máxima aqui, ó, tá? Aqui em cima. Só que essas coisas, pessoal, a gente ganha com tempo de tela, né? Essas WEDs aqui que eu acabei colocando para vocês lá hoje, como que eu ganho isso daqui com tempo de tela? Como que eu sei que o preço tende a voltar aqui pelo afastamento das médias com tempo de tela, tá? Sem trocar o trade system, sem inserir uma média móvel nova, tá? Simplesmente usando a mesma ferramenta, né, de maneira constante, tá? Simplesmente usando a mesma ferramenta de maneira constante, beleza? Então a gente vai tentando trabalhar, né? Vocês têm que entender, pessoal, que para você ser consistente, né, você precisa de uma abordagem, né, consistente. Uma abordagem consistente, ela vai produzir, né, resultados consistentes. Se você se você troca de estratégia, né, toda vez que a sua estratégia dá errado, você nunca vai ser consistente. Você já ouviu falar de um especialista que não se especializa em nada? Não existe, né, pessoal? Por exemplo, você vai num oftalmo, que ele é especializado em fazer cirurgia laser, né? Ele tem ferramenta, ele tem curso e tem uma capacitação extra para trabalhar exatamente com isso, né? Você vai, por exemplo, num, num cirurgião, né, um cirurgião dentista que faz apenas canal. Por quê? Porque ele é especializado em fazer canal. E aí você quer ser, né, consistente, sendo que você troca de estratégia, você troca de trade system toda vez que algo dá errado. E aí você nem se dá, né, o devido tempo, né, da aprendizagem, né, de entender, né, todas as peças do operacional, você não se dá tempo suficiente para você confiar em você mesmo e confiar, né, no seu trade system, tá? Eu não estou falando especificamente desse aqui não, pessoal, isso aqui é algo aberto. Digamos que você opere só PC, você vai ter que esperar o dia inteiro para aparecer PC. Se esse é teu operacional e você vai insistir nisso, você vai ter que esperar o dia inteiro para aparecer PC, né? Hoje a gente teve esse daqui de venda, né? Barra de ignição, né? Legal, rompe a 9, tá? Sabe, você precisa de tempo de tela e você precisa insistir, né, na mesma coisa repetidamente para que isso te traga resultado, né? E muitos traders, né, eles pulam, né, de um sistema para o outro, né? Aliás, vou fazer esse setup, agora vou operar só 9.1. 9.1 não deu bom não, agora vou tentar 9.2. Não, vou tentar agora as outras estratégias do Larry Williams, né? Vou tentar 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, né? Falei, não, agora eu vou tentar outra coisa. Agora eu vou tentar, como é que é? O pessoal sempre pergunta, vou tentar agora Renko, né? Agora eu vou tentar operar Renko, porque Renko me disseram que Renko é muito melhor, é muito mais fácil, né? Não, agora eu vou operar Forex, né? Porque Forex lá é tranquilo, lá tem muita liquidez. Pessoal, a dificuldade vai ser a mesma. O trade system vai ser o mesmo, né? O mercado, as barras se movimentando vai ser a mesma, a dúvida em você vai ser a mesma, tá? Não é que um mercado é mais difícil do que o outro, né? É você que vai ter que montar a habilidade suficiente, né, para você ficar bom naquele mercado. Aqui é Fórmula 1, tá?
e a velocidade máxima, né? Beleza? Então, atenção a isso, né? E outra coisa, né, pessoal, que a maioria das pessoas não sabe, né, é que a consistência, né, ela produz a consistência, né? Você trocar, né, de estratégia toda vez, não vai ter como você ser consistente. Se você não está acostumado, por exemplo, isso aqui é algo simples, aqui é um topo duplo, certo? Eu tenho um topo, aqui eu tenho um outro topo. Se você entra comprando exatamente bem aqui, pessoal, né, as coisas ficam complicadas. E se você, né, repete errado consistentemente, você vai consistentemente perder, sabe? Então você tem que produzir, né, de maneira consistente bom, é, bons estudos, né? Você tem que reproduzir consistentemente, né, aquilo que tem dado certo. Eu sempre repito para vocês, né, que os melhores trades eles saem das médias móveis. Isso não sou só eu que digo, né? Isso vai estar em um monte de literaturas, tá? O Palix fala isso, o Stormer fala isso, sabe? Pessoas mais antigas, o próprio Ogro fala isso, tá? Então, as médias móveis elas estão aqui também para isso. Outros pontos, né, do operacional, quando a média móvel ficou azul, beleza, sobe muito mais, né? Quantos backtests você fez para você confiar nisso daqui, para você, né, colocar a sua ordem aqui, respirar fundo e falar, não, eu estou seguro aqui. Eu sei que esse trade ele vai me dar um alvo, né? Eu tenho muita probabilidade desse trade me dar um alvo, tá? Você tem que fazer isso, né? Você precisa, né? A consistência ela vai produzir consistência, tá? E a nossa tendência, né, ela é procurar aprimorar a técnica, né, ou encontrar um setup perfeito, né? Só que um setup perfeito no mercado não existe, né? Um setup que não vai ter stop. Ah, eu nunca vou tomar stop. Não dá, né? Porque o stop ele é a tua proteção. Digamos que aqui a estrutura tivesse mudado, né? Agora eu vi um topo duplo, certo? Eu estou vendo um topo mais baixo, outro topo mais baixo, eu estou esperando aqui o preço vir renovar mínimo, tá? Por quê? Por conta das coisas que eu já falo para vocês nos outros vídeos, né? Só que pensando, né, em conhecimento, né, se eu troco, né, toda essa leitura todo dia, né? Ah, não, amanhã eu vou operar fluxo. Depois de amanhã eu vou operar renco. E no dia seguinte eu vou tentar ser pai de santo, né? Cara, aqui a metodologia, eu gostei da metodologia do Albrooks, tá? Operava só com a média móvel de 20, fiz mais cursos, né? Lógico, estudei análise técnica, li outros livros, né? E acabei, né, utilizando as médias móveis. Por quê? Porque fazia sentido para mim. Não é porque eu gosto muito da metodologia do Albrooks que eu não posso utilizar médias móveis, se elas conseguem me auxiliar em localização, tá? Eu gosto de ver o distanciamento que está, por exemplo, na média móvel de 9. Eu gosto de ver quando o preço está do lado só das médias, tá? Por quê? Porque eu sei que o preço desliza mais rápido, porque em backtest eu vi isso uma centena de vezes, tá? Então, mantendo, né, essa constância, né, a gente acaba, né, produzindo uma consistência de leitura, né, uma consistência de sabedoria, uma consistência, né, de, de dedução, né, daquilo que o preço está fazendo ali. Aqui é como se a gente estivesse lendo um texto, né? Quando o vídeo começou, né, pessoal, tá correndo aí o mercado ainda, eu falei para vocês que as médias estavam flats, né, elas estavam meio laterais. Então, quando o preço está lateral, o preço tende a subir e tende a descer. Né, ele faz uma nova máxima, vem fazer nova mínima. Aí, como ele não refez essas novas máximas, eu, né, acredito que ele possa vir testar essa estrutura aqui enquanto a gente bate esse papo, tá? E outro ponto, né? Se a gente quer ser consistente, né, se a gente quer consistência, né, a gente tem que começar pela gente, tá? Investigando desde nossa personalidade, nossos valores, crenças, né? E como isso pode, né, te impactar aqui, né, no dia a dia, né, dentro dessa leitura aqui, tá? É, muitas pessoas, né, pessoal, no mundo, né, elas são baseadas em gratificação, né, uma gratificação instantânea, tá? E a maioria das pessoas, né, elas querem um resultado imediato, tá? E esse querer um resultado imediato é complicado, porque a gente entra aqui no mercado, a gente entra cru, tá? A gente pode, que nem foi falado, né, a gente pode cair, por exemplo, numa estratégia dessas, né, dessas estratégias muito loucas que tem aí no mercado. Cara, eu já vi cada estratégia à venda e no começo até participei de algumas, né? Tem estratégia que é o gráfico naked, é o gráfico limpo ali, e aí a barra fechou positiva, rompendo a outra e você compra,
Se reverter, você compra na mínima, tá? Se for, por exemplo, uma lateralidade mais ampla, você vai tomar um stop atrás do outro, né? E assim, as pessoas vendem, né, isso como estratégia, tá? Às vezes eu tenho a impressão que a pessoa leu um pouquinho do Al Brooks, né, e pegou um trecho ali e falou, ah, daqui dá pra sair alguma coisa, né? Às vezes eu acho que é isso, tá? E a maioria das pessoas, elas não sabem, pessoal, que a consistência, né, ela acaba sendo, né, ela não é aquela virada de chave, né? Tipo, ah, virei consistente hoje. Não, pessoal. Sabe quando você vira consistente? Quando você cria consciência, né? Consciência, quando você tem mais autoconhecimento, quando você percebe, fala, cara, hoje eu não acordei legal, não. Hoje eu, sabe? Ou você foi na padaria ali e bateu o carro, ou alguém bateu alguma coisa em você, né? E você percebe que o seu dia já não começou da maneira que ele começa a maior parte das vezes. Então as coisas começaram diferente. É você ter conhecimento suficiente, né, autoconhecimento suficiente, né, para você chegar às vezes em determinado ponto, né, e, e dizer, fala, não, hoje eu não vou operar não, porque hoje eu não estou muito legal. Cara, isso daí é, é um passo gigantesco de você ser consistente. Primeiro porque você não precisa fazer 300 trades num dia. Porque se você fizer 300 trades num dia, provavelmente sua conta vai fechar negativa. Ah, não, vou fazer 50 trades ali na primeira hora. Provavelmente sua conta vai fechar negativa, porque não tem como você ter enxergado 50 trades, pessoal. Tá? Não tem como a gente ter uma leitura. Ó, o Al Brooks, ele tem vídeo dele operando no 15 segundos. Tá? O Al Brooks é o pai do Price Action, tá? Para quem não conhece. Tem vídeo dele no canal dele operando no 15 segundos. E no 15 segundos ele fazendo dinheiro. Só que, cara, ele dedicou a vida à leitura disso daqui. Né? Ele dedicou a vida dele à leitura do preço. O que a gente pode fazer? A gente pode ler, né, e interpretar, né, tudo aquilo que ele já nos deu, né, que é o que dá pra gente ganhar, né, da gente não começar do zero, né, para tentar pensar, né, em como, né, conseguir alguma coisa aqui no mercado financeiro. Então, se você quer estudar alguma coisa, né, compra um livro do Al Brooks, senta numa rede e lê, mas lê com calma, né? Lê as minúcias, tá? Tenta entender aquilo que ele está querendo te dizer, né? O Al Brooks ele fala de pernadas, ele fala de contexto, ele fala de ciclo de mercado, ele fala de modo rompimento, né? Ele tem tanta informação rica que se você, por exemplo, se prepara, né? Por exemplo, aqui, ó, no dia de hoje, né? Eu tenho uma perna de baixo aqui, certo? Uma perna de baixo, tudo bem? Aqui é uma barra, né? Como se fosse uma grande barra aqui, tá? Deixa eu colocar ela aqui, assim, né? Tá? É isso que a gente tem, né? Eu tenho uma grande barra aqui. E aqui eu tenho um pullback, tá? Então eu tenho uma boa perna de baixo aqui, certo? E essa perna de baixo ela iniciou o dia. E o Al Brooks, né, ele nos cita que a gente pode esperar pelo menos uma segunda perna. Se você já começa, toda vez que você vê, por exemplo, uma pressão muito grande de um lado, você já começa a esperar pelo menos uma segunda perna, né? Você já tira da cabeça que você vai ficar, ah, eu vou reverter esse movimento aqui, ó. Uma boa perna de alta, né? Um pequeno pullback, uma segunda, né? Uma terceira perna, três puxadas, né, pessoal, aqui, tá? E aí eu tenho três puxadas, eu tenho a possibilidade de um wedge com um topo duplo, né? Então eu posso muito bem ficar nessa lateralidade aqui por mais algum bom tempo, tá? Beleza? Então são coisas, né, que você, né, como amante do mercado, né, você deve buscar. Você deve buscar literaturas sérias, você deve buscar autoconhecimento, autoaprimoramento, tá? E aí, né, tem a questão dos valores, né, que a gente tem, né, conosco, né, que vem da nossa criação, né? E alguns valores, né, são crenças, né, que são profundamente arraigadas, né, em cada pessoa, né? Ela, dos pais, às vezes de uma frase que você escutava muito, né? São valores, né, que orientam, né, o nosso comportamento, né, como a gente enxerga o mundo, né? E como a gente enxerga nós mesmos, né, e como a gente interage, né, com as pessoas. E a gente está falando de valores ligados ao dinheiro, né, pessoal? E valores, né, eles são criados, né, pelo ambiente social, tá? Família, escola, amigo, né, trabalho, né? Os espaços onde você convive, o que aquelas pessoas falam, como elas atuam, né, com dinheiro, né, tá?
Por que eu estou falando dinheiro? Porque aqui você está lidando com dinheiro, tá? Não adianta a gente ser hipócrita, né, e dizer, a gente entrou na bolsa para operar bem. Não, a gente opera bem para ganhar dinheiro, né? Todo mundo entrou na bolsa para ganhar dinheiro, tá? Para ter, por exemplo, liberdade financeira, para ter liberdade de horário, né, para poder, né, fazer aquilo, aproveitar a vida de uma maneira diferente da maioria das pessoas, né, tá? Só que esses valores, né, que a gente tem, eles guiam também, né, algumas tomadas de decisão, né, mesmo que a gente não tenha, às vezes, consciência disso, tá, pessoal? E nossas ações, né, nossos hábitos, né, normalmente eles estão alinhados, né, com esses valores, tá? Então a gente precisa, né, se conhecer e conhecer alguns desses hábitos, né? E por mais que às vezes, né, a pessoa fala, não, isso daí não tem nada a ver. Todas as literaturas que você pegar, pessoal, de psicologia, do trader, ou todas as literaturas estão erradas, ou você tá, né? Quando você não acredita, assim, em algo que que está presente, né, em todos os textos, né? Que é você observar, né, alguns valores que você tem e dizer que esses valores eles não influenciam em nada, né? E aí, por exemplo, você pode montar, né, para a gente ter uma ideia, né, alguns valores negativos, né, que a maioria das pessoas tem, né? Isso aqui vocês já devem ter ouvido também em outros vídeos, né? Eu acredito que sim, né? Que é que pessoas ricas, né, tiram vantagem das outras, né? Ou que pessoas ricas, né, elas são desonestas, tá? Isso é uma crença, né? Uma crença limitante, né? Que às vezes a pessoa tem, né? E, e internamente, né, essa crença ela te limita, né, a ganhar dinheiro também, né, tá? Aí tem a de que o dinheiro não traz felicidade, né? Parece bobagem, pessoal, sabe? Mas tem pessoas que crescem, né, com ouvindo isso, né, tá? É que dinheiro não dá em árvore, né? Você tem que ralar, né, para merecer. E aí às vezes o dia começa ali em 30 minutos você pega e fez o capital do dia. Aí a pessoa fica se auto-sabotando o resto do dia para poder perder o dinheiro, tá? São algumas explicações, né, para esse tipo de comportamento, tá? Pessoas bem-sucedidas são corruptas, né? Tem muitas que são, né? Mas você não precisa fazer parte delas, né? Tá? Precisa virar um político de carteirinha, não precisa, né, fazer ações ruins, né? Porque você está melhorando a sua vida, né? Outra, né? Eu não sou bom bastante, né? Que às vezes é uma que vem, né, da própria família, né? Que a família coloca a pessoa para baixo, que a própria família não acredita e a pessoa, né, assume, né, esse papel, tá? O mundo é injusto, tá? Ou eu não mereço isso, né? Então são crenças, né? São crenças limitantes que as pessoas trazem, né? Da vida, né? Tá? E às vezes você precisa, né, olhar para você mesmo e refletir se você tem algumas delas, né? Tá? E se algumas delas podem, né, tá gerando algum tipo, tá, de infortúnio ali dentro do teu trabalho, né? Tá? Que é evoluir e melhorar, né, cada vez mais dentro da leitura do preço. Eu gosto bastante de ligar linhas, tá, pessoal? Acho que eu fiz um vídeo para vocês só de ligar LTs, né? Eu falo para vocês que não custa nada você fazer isso daqui. Triângulos são modos rompimentos, tá? Dentro da leitura do Walbrooks. Então eu basicamente gosto bastante de triângulos, né? E aí, né, também existem valores positivos, né? Que são valores que você precisa ter, né? Se você tem alguns daqueles negativos, você tem que conhecê-los, trabalhá-los e criar no lugar deles, né, hábitos e valores positivos, tá? Que, por exemplo, são valores de responsabilidade, né? Se é para acontecer, né, deixa comigo, né? São pessoas, né, que têm atitude, que vão lá, faz, né? E não deixa para o outro, que não pede para o outro, né? Tem pessoas que são sempre assim, né? O que eu faço bem, né? Então são coisas que às vezes você pode começar a falar para você mesmo, né, para ir mudando algumas características internas, né, que você possa ter, né? Por exemplo, né, um valor de prudência, né, um passo de cada vez, tá? Para não querer pensar naquelas propagandas que nem eu falei, nada. No final desse mês aqui eu vou estar ganhando R$ 1.000 todos os dias, né? Porque eu vou
eu vou arrebentar, né? Eu vou arrebentar minha banca, né? Como o pessoal fala aí, né? O pessoal acho que do jogo do bicho, né? Falando que tem banca, tá? Fazer o certo, né? É sempre a coisa certa a fazer, né? Que é um valor bem interessante para você ter, né? Principalmente para você seguir com disciplina, tá? O seu próprio operacional, tá? Valores de liberdade, né? Eu faço meu tempo, tá? Que é algo muito possível, né? Dentro disso daqui, tá? Valor de liderança, né? Que liderar é dar o exemplo, né? Tá? Então, né, são algumas situações, né, que podem estar fazendo, né, de você cair na autossabotagem, né? Tá? Então você precisa se conhecer, você precisa se autoconhecer. Por isso que é tão difícil, né, esse trabalho, tá? Primeiro que você tem que se conhecer, né? Segundo, se você tem falhas, né, você tem que aceitar essas falhas e tentar melhorar elas. E algumas pessoas têm essa dificuldade também, tá? Aqui, por exemplo, no mercado, você ser perfeccionista até certo ponto é bom, mas se você é extremamente perfeccionista é ruim, né? Porque aí você pode não aceitar um stop, né? Tá? E aí você precisa, né, além disso, né, você precisa saber quem é você, né, como trader, né, tá? Definir um propósito, né, do porquê que você escolheu, né, essa profissão, tá? Se você, tá? Se você, por exemplo, decidiu ser trader para provar, por exemplo, os seus pais, né, às vezes você tem aquela, você tem aquela crença limitante, né, de que você não é bom o suficiente, né, que você às vezes cresceu escutando isso, né, isso vai dificultar isso daqui. Primeiro porque você vai se cobrar demais. Segundo que você vai ter dificuldade de aceitar um erro, né, tá? E aí você precisa, né, de um propósito. Para que um propósito? Né? Para ter algo maior que você, né, para quando você tiver, por exemplo, perdendo uma sequência de... Você tomou, por exemplo, uma sequência de 4 loss no dia. E aí você começa a colocar tudo aquilo que você estudou em xeque. Aí você começa a se colocar em xeque. Será que eu realmente sou bom o suficiente em alguma coisa? Né? Sabe? Então você precisa, né, ter um propósito maior. Nem que seja, por exemplo, eu vou ficar rico para eu poder ajudar comunidades carentes. Eu vou ficar rico porque eu quero dar uma condição de vida melhor para os meus pais. Mete uma foto dos pais ali. Não, eu vou mudar de vida porque eu quero, né? O meu maior desejo da minha vida é ir morar na praia. Coloca uma foto da praia ali. Sabe para quê? Para quando você tiver, por exemplo, num dia de fúria, ou para quando você tiver, por exemplo, no momento, tomei dois, três stop. E às vezes tomou seguido, né? Nem refletiu, nem respirou, né, para observar aquilo que estava fazendo, né? Já foi lá e já tomou os stops, né, um seguido do outro, né, que é algo bem errado também de se fazer. E aí você pega, né, tomou esses três stops, você olha para aquilo, né, fala, não, eu quero dar uma condição melhor de vida para minha família. Não, eu quero ser um profissional nisso daqui, eu quero ser bom nisso daqui, eu quero ser o melhor que há nisso daqui, eu vou me dedicar para eu aprender cada vez mais e mais e vou me tornar melhor dia após dia, tá? Eu vou ler, eu vou sentar, eu vou estudar psicologia, eu vou estudar tudo o que tiver para estudar para eu tentar me aprimorar, né? Pode ser um propósito, tá? Então, propósito, né, é diferente de resultado financeiro, tá, pessoal? Beleza? Então, você tem que tomar cuidado, né? Porque toda vez que a gente tenta operar, né, especificamente, né, por resultados financeiros, né, geralmente a gente não obtém esse resultado financeiro, né? A gente precisa geralmente de um propósito maior, tá? Para deixar a gente no eixo, deixar a gente com os pés no chão, né? Para a gente não tentar, por exemplo, é hoje que eu vou ficar milionário, é hoje que eu vou botar tudo a perder, tá? Quando você tem um propósito, isso daqui também fica mais claro, né? Tá? Então, busca, né, em você, né, um propósito, na sua família, tá? Que é uma forma, né, de você recarregar as forças, né, quando você precisar, tá? Que às vezes a gente não tá numa sequência boa, às vezes a gente não tá num momento bom, às vezes a gente tá com outros problemas e esses outros problemas são descarregados aqui, né? Sem que a gente queira ou sem que a gente peça, tá? Ou sem que a gente note, né, que é a pior parte. Beleza? Tá? Então, um propósito, né, normalmente ele é motivado por um porquê, tá?
um porquê você opera, né, ou porquê você escolheu esse caminho, né, ou qual, né, a sua motivação, tá? Ou para quem que você está fazendo isso. Um propósito, né, ele acaba te proporcionando um destino, né, que é um chegar lá, né, é aquela ideia, né. Eu quero ficar rico porque eu quero morar na praia. Eu quero operar porque eu quero ser o melhor operador que tem, né? Eu quero ter uma assertividade absurda, né? Eu vou ser paciente, eu vou esperar, eu vou ler o contexto do mercado, sabe? Eu vou fazer meu dever de casa, eu vou fazer minhas marcações, eu vou tentar entender tudo que eu puder para eu tentar ser o melhor possível, né? O mercado é soberano, eu sei disso, mas eu vou brigar com ele para eu tentar ser o melhor possível, para eu poder ter uma vantagem, né? Sobre outros traders, digamos assim, né? Tá? Então, um propósito, né, é o que vai te dar essa estrutura, né, para que quando você realmente, né, esteja precisando, você poder recarregar suas baterias ali, tá? Então você pode criar, né, uma declaração de propósito, pode deixar ali deixar aqui no monitor, né? Eu vou operar, eu quero ser, né, um operador profissional, né? Eu quero ver as oportunidades no mercado melhor do que as outras pessoas, né? Eu quero ter essa vantagem, né, sobre outros traders, né? Eu vou me dedicar a ponto de eu ter, né, de eu entrar num ponto que eu tenha uma vantagem, né? Tá? Isso aqui também é trazido, né, no livro do Mark Douglas, né, que é essa ideia, né, de você entrar, né, no momento correto, né, quando você tem uma vantagem específica, né, dentro do seu trade system, né, dentro da sua leitura, tá? Que você consiga, né, ter algo, né, que você visualizou e que outros traders não visualizaram, tá? Então, é importante você ter a sua declaração de propósito, tá? Escrever ela, deixar ali ou ter uma foto, mas o ideal às vezes é escrito, né? É ler, né, essa declaração de propósito todas as manhãs, né, antes de começar a operar, tá? Até para você estar ainda, né, com os pés no chão, né? Todos os dias, né? Galgando devagar, né, seus objetivos, né, com prudência, tá? Para você não enfiar os pés pelas mãos, né, e não ficar, eu vou ficar rico hoje, né, pessoal? Aí as coisas vão dar bem errados, tá? E aí você tem que tomar cuidado, né, pessoal, aqui voltando a falar de trade system, né, agora, para não fazer as coisas, né, de qualquer jeito, tá? Não dá para você operar, né, fazendo as coisas de qualquer jeito, tá? Sem se aprofundar, né, no trade system, sem se aprofundar na metodologia, sem entender, né, um trade system com regras definidas, né? Aqui no nosso, né, a gente tem os gatilhos de compra, certo? Tá? E aí você tem, né, que entender, né, esses gatilhos de compra. Você tem que entender um pouquinho de tendência. E você tem que entender um pouquinho essas regras de coloração, tá? Você volta o vídeo lá, né, onde foi falado e explicado, né, as peças do operacional e você, né, anota elas e você vai buscar a resposta nelas, tá? Você tem que entender que esse candle amarelo, por exemplo, aqui, ele pode ser um pullback ainda, né? Por quê? Porque ele está nessa coloração amarela. Então, ou ele pode ser uma transição para uma movimentação de baixa, ou ele pode ser um mero pullback, né? Ainda tem essa outra parte do triângulo aqui, a média móvel de 50, resistências, né? E aí você tem que conhecer o mercado que você opera, né? Você opera, por exemplo, o índice futuro, né? Você tem que entender que existe uma rolagem, né? Você tem que entender que tem vencimento de opções, você tem que entender que no dia de rolagem, às vezes, a liquidez dá uma mexida, tá? Você tem que entender que tem payroll, né? Você tem que entender que às 10 horas, às vezes, a volatilidade aumenta, tá? Porque abre o mercado à vista. Então, tem coisas que você precisa estudar, né? Assim como se você fosse assim, ah, não, eu vou operar o Forex, né? Ah, é 24 horas, mas a volatilidade não é tão boa às 24 horas, tá? Então você tem que também buscar, né, informação do tipo de mercado que você opera, né? O time frame que você opera, né? Para você também, né, ter uma especialização nele, né? Que tipo de operacional você vai querer, né? O Allbrooks, ele é single screen, né? Ele é uma tela só, tá? Ele não leva em consideração as outras. Eu, particularmente, me adaptei melhor com triplo screen, tá? Que são 3 telas, né? Então eu tô sempre ali de olho nos 60 minutos. Por quê? Porque, cara, se eu tenho, por exemplo, a visualização, por exemplo, de uma lateralidade como essa aqui, ó, lá no M60,
Eu não vou buscar continuidade quando estiver fechando uma hora, mas de jeito nenhum, tá? E vou ficar esperto para eu evitar isso, tá? Então, você tem que ter, né, esses parâmetros definidos. E você tem que ir a fundo, né, nesses parâmetros, tá? Para que você, né, seja consistente, né? Para que você possa se tornar também consistente na leitura e nos ganhos, né, pessoal? E aí você tem que observar, por exemplo, as ferramentas que você usa, né? Como falei, né, as médias, tá? Você tem que ter uma reação, né, boa aos gatilhos, né? Entender que as médias móveis elas são resistências, né? Aí você tem que voltar e ver todas aquelas aulas lá, né, para as coisas fazerem mais sentido, né? Os melhores gatilhos saem das médias móveis, né? E aí você tem que decidir também que tipo de trader que você é, né? Se você é um trader discricionário, semi-discricionário, né? Automatizado, tá? No nosso caso aqui, pessoal, o nosso, né, ele é semi-discricionário, tá? Por que semi-discricionário? Porque apesar de ter o gatilho, né, que poderia nos deixar no modo mecânico, né, que deu o gatilho a gente compra, a gente sabe que tem alguns momentos que a gente não pode estar operando, tá? Aqui mesmo, né, se você fez, por exemplo, a entrada desse gatilho aqui, né, com as médias um pouco mais flex, com a 200 ali cortando o preço, o que você queria ter visto? Você queria ter visto um topo acima desse, certo? Para quê? Para manter a estrutura de alta. Um pouco antes você tinha visto um topo duplo, né? E esse topo foi mais baixo, esse daqui foi mais baixo, esse daqui foi mais baixo. Então, aos poucos, né, a estrutura do preço ela veio dando detalhes para você, né, de que isso daqui poderia vir fazer novas mínimas, né? É aquilo que a gente veio falando lá. E aí você pegou, construiu um triângulo aqui, dois triângulos, né? E agora você está vendo um modo rompimento, tá? E até daria para a gente pensar em tomar uma posiçãozinha por aqui, tá? Mas agora eu estou gravando e não vou fazer isso. E você precisa, né, pessoal? Você não pode fazer as coisas de qualquer jeito, tá? E o trader discricionário, né, pessoal? Ele é aquele que ele opera assim mais no feeling, né? Ele já tem muito tempo de tela, ele vai pegar algumas entradas, tá? Eu, às vezes, eu sou um trader discricionário também, né? Por quê? Porque eu tenho mais tempo de tela, né? Por exemplo, aqui, né? A partir do momento que a gente veio conversando, tá? Eu tô vendo que não tá renovando o máximo, né? A partir daqui daria já para ter pego uma boa venda, certo? Aqui, né? Já tá, daria 300 pontos ali um pouco antes da VWAP, né? É um alvo possível. Os 500 pontos ali após a VWAP a gente já não sabe, né? A gente tem que ir acompanhando, tá? E ali faria uma parcial. Outro ponto, né, pessoal, é entender, né, por que e como, né? É como que você escolheu esse mercado, né? Por que você caiu aqui nesse mercado, tá? Você já estudou o suficiente esse mercado, né? Aquelas situações que eu falei, né? De horário, que horas que abre, que horas que a volatilidade cai. Você já observou que a partir das 15 horas normalmente a volatilidade dá uma melhorada, né? Então você precisa, né, ir marcando parâmetros de preferência, né, pessoal? Anotar, né? Realmente é pegar uma agenda, fazer algumas anotações, tá? Anotações pertinentes ao que você vem aprendendo, a como que você vem melhorando. Às vezes, por exemplo, num dia ruim, né, anotar como que você estava se sentindo naquele dia, o que que aconteceu, sabe? Que é fazer aquele diário de trade mesmo, sabe? Não, fiz essa entrada aqui, eu estava muito ansioso, o preço voltou um pouco, eu acabei me estopando, tá? Então, são pequenas situações, né, que você, tá, pode estar buscando, né, para melhorar, tá? Para ter uma melhoria, né, para ter um autoconhecimento, né, que é um ponto que a gente tocou e que você precisa às vezes, né, olhar para você mesmo para encontrá-los, né? Por exemplo, a questão dos time frames, né? Como que você escolheu esse time frame, né? Eu opero no 60, 5 e 1. Às vezes eu chego a utilizar até os gatilhos do 60, quando eu vejo que tem um bom alinhamento, que eu sei que, por exemplo, não vai voltar, né? E quando eu tenho essa expectativa de que o trade não vai voltar contra mim ali no M60, né, porque está tudo bonitinho, tudo alinhado, né, eu até tomo posição ali pelo M60. Por quê? Porque eu já confio, né, naquilo que eu estou fazendo, né, depois de testar, né, tá? E outro ponto, né, que é bem interessante, né, é você definir, por exemplo, parâmetros de risco, tá?
Esse trade aqui, ó, nesse gatilho, para os 5 minutos, ele é tardio, tá? Aqui pelo M1, provavelmente a gente ia ter gatilho mais ou menos aqui com um stop bem mais confortável. Mas aqui, ó, onde ele deu o gatilho, o stop dessa movimentação está 380 pontos aqui acima. Tá? É um stop que não é agradável, né, pessoal? Tá? Eu vou colocar no M1 só para a gente dar uma olhada onde foi que teve o primeiro gatilho aqui. O primeiro gatilho do M1, né, vai estar mais ou menos aqui. Tá? Ele demora mais a carregar, tá, pessoal? Porque eu estou usando a série histórica, né? E a ideia, né, de ter a série lá sem ser histórica, né, com as letras, que tem a rolagem, né, é justamente, né, para não precisar, né, você quando puxar alguma coisa, né, carregar, né, toda a série, né, em si, tá? Então aqui ele demora um pouquinho, porque faz tempo que eu tô ali nos 5 minutos, né? E aí, ó, você teve gatilho de venda aqui, tá? E aí o seu stop era um stop de 112 pontos, né? Ele acabou pagando quase 400. Só que para isso, né, você tinha que ter observado, né, que ele está fazendo topos mais baixos, né? Tá? Ele voltou, fez um pequeno pullback, tá? Beleza? Então, você precisa, né, de delimitar também, né, as suas perdas, porque, por exemplo, aqui, ó, se você não está preparado psicologicamente, por exemplo, para usar um stop de 380 pontos, vai ter muitos trades do M5 que você não vai poder entrar, tá? Aqui tem um, né, que você vai poder entrar, ó, 160 pontos, tá? Saindo das médias, barra pequena. Aqui, ó, 100 pontos, né? Pagou 300, tá? Beleza, pessoal? Então, esse foi mais um bate-papo, né, sobre, né, essa jornada, né, de ser consistente, né? A gente não nasce consistente, a gente não é consistente, tá? A partir do momento que se você para de seguir, por exemplo, com disciplina, né, o seu trade system ou o seu operacional, tá? Provavelmente, né, você vai deixar de ser consistente. Se você perde o seu propósito, né, por exemplo, sua família, né, cuidar da sua família, dar uma boa educação para os seus filhos, tá? Se você perde os seus propósitos, você pode, por exemplo, entrar num dia de fúria e você pode perder a sua consistência também, tá? Então, para você ter ganhos consistentes, você tem que entender que você tem que operar para operar bem, né? Claro, tá? Parece, né, um pouco de hipocrisia, mas você operando para operar bem, né, você tenta tirar um pouco aquele foco do dinheiro, né, e você foca em, por exemplo, fazer isso daqui da melhor maneira possível, né, tá? É tentar operar da melhor maneira possível, entrar onde faça mais sentido, né, buscando sentido para as operações, tá? Não fazendo elas de forma aleatória, né, ou trocando, né, o seu trade system de forma aleatória, né? Hoje eu opero Renko, hoje eu começo a operar gráfico de 1000 trades, tá? E assim você vai, né, montando alguns objetivos, né, pessoal, tá? Que são, né, conquistar coisas pequenas, né, um passo de cada vez, né, com prudência, né? E assim você vai, né, aos poucos se tornando consistente. E você não vai já adiantando, você não vai ser consistente fazendo 20 trades por dia, 30 trades por dia. Sabe por quê? Porque a cada trade que você abre, pessoal, você se expõe a um risco, certo? Não existe trade, por exemplo, esse gatilho aqui, ó. Se eu entro aqui, né, é que aqui eu já não estou, esses horários aqui normalmente eu já não estou mais operando. Mas se isso daqui é mais cedo, e eu estou vendo esse rompimento aqui, tá? Provavelmente eu ia tomar posição aqui já caçando esses alvos aqui, ó, tá? Eu tenho esse segundo alvo aqui, né? O primeiro alvo ele já deu, né? Não. O primeiro alvo está aqui, né? Dessa movimentação. Então após ele dar o primeiro alvo, a gente vai buscar um segundo alvo. Essa linha vermelha aqui, pessoal, é aquela linha lá do fundo, lá que eu falei para vocês, né, que ele é um fundo de referência, né, do diário, lá do fechamento de mercado de ontem, né, que é um fundo relevante, né, que era o fundo de onde que eu esperava que o preço, né, puxasse uma movimentação de alta, tá? Então, aqui agora
como o preço está vindo de cima para baixo, né, aqui acabou virando um suporte, né. Aí o preço pode, né, vir testar essa região aqui e voltar a subir. Por quê? Porque eu estou falando aqui de uma região de suporte do diário. É aquela região que eu falei para vocês que não tem nenhum fechamento do diário abaixo dessa linha aqui, tá? Beleza? Então, o rompimento desse canalzinho aqui, ó, né, desse triângulo, provavelmente me levaria aqui ao primeiro alvo, né? E talvez até um segundo alvo, tá? Beleza, pessoal? Então, deem uma autoanalisada em vocês mesmos, né? Para ver se vocês não têm crenças limitantes, né? Claro, né? Você vai precisar estudar, tá? Você vai precisar ralar, você vai precisar passar horas, né? Sentado na cadeira para você, por exemplo, simplesmente às vezes para você observar isso daqui, né? Ó, né? Essas máximas aqui mais baixas, tá? Dando um sinal para você, né? De que poderia ter uma continuidade, tá? Já que não está renovando máxima em nenhum momento, tá? E aí ele veio, né? Renovar as mínimas ali que a gente veio conversando lá desde da primeira falha, né? E aos poucos, né? Você vai internalizando mais e mais conhecimento, né? E aí você acha o seu propósito, tá? E segue em busca dele, né? Ele é possível, né? É um sonho possível, né? Você viver de mercado, você operar bem. Só que você tem que entender, né? Que às vezes você precisa de paciência para pegar alguns trades, né? Aqui foi um modo rompimento, né? Algo similar àquela movimentação ali, ó, tá? Modo rompimento, né? Acabou dando o primeiro alvo aqui, o segundo alvo ele não chega a dar, né? Tá? O segundo alvo ele já ficou devendo, né? E aí você vai ficando, né, cada vez mais observador, né? Você vai observando, opa, tá aqui um fundo, opa, tá aqui um fundo mais alto. E, caramba, um fundo mais alto. Será que ele vai renovar máxima, né? Opa, renovou máxima, né? Já está ficando ali, já criou um certo alinhamento das médias com a VWAP. E aí o preço, né, acabou indo para uma boa movimentação de alta, tá? Beleza, pessoal? Acho que o vídeo se alongou, talvez fique um vídeo chato para vocês, né? Mas às vezes o pessoal pergunta, né, como que a gente faz para ser consistente. Eu acho que o primeiro passo é operar pouco, tá? No máximo 5 trades por dia, né? Para quê? Para você realmente esperar, entender, né, uma movimentação, né? Você, por exemplo, perceber que aqui, por exemplo, ó, você teve uma puxada, né? Deixa eu colocar a setinha aqui na cor branca. Você teve aqui ó, uma puxada de alta, né? Aqui você teve outra puxada de alta. Depois você teve uma terceira puxada de alta, né? E aí você teve uma wedge. E depois você teve uma wedge com topo duplo, né? Eu já falei para vocês, é uma figura que eu gosto muito. Aqui abre o mercado à vista, rompe o canalzinho de alta que você estava vendo por conta das puxadas, né? E aí o preço, né, acabou deslizando bem, tá? Quase 600 pontos aqui pelos 5 minutos, tá? Então você tem que ter, né, essa maturidade, né, de saber esperar, tá? Para poder realizar bons trades e não sair clicando, né, pessoal? Fazendo aquele giro louco lá. Vou clicar, vou clicar, vou clicar. Quanto mais você clica, né, sem pensar e sem uma boa compreensão, né, daquilo que você está fazendo, mais chances você tem, né, de tomar um stop, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, espero que possa agregar, né, alguma coisa a vocês, bate-papo da tarde aí, como já não estava mais operando hoje, né? Dava para ter pego aquela movimentaçãozinha ali. Mas está tranquilo, né? E se você gostou, né, do canal, curta, compartilha, né? Manda um oi por lá que é pro YouTube ir divulgando, tá? E para quem tem curiosidade, né, eu venho repetindo, né, que quando a gente tiver 1000 inscritos aqui no YouTube, né, eu vou disponibilizar 15 dias de maneira gratuita, né, o Trade System completo, né, para as pessoas, né, conseguirem testar, né, talvez até 30 dias, né, vai que a pessoa consegue fazer algum valor, né, um tempo de estudo, tá? Aí a gente vai pensando sobre isso, e é para ver se mais pessoas, né, conseguem, né, tirar algum valor do mercado. Beleza, pessoal? Então, espero que o vídeo possa ajudar alguém aí que está, às vezes, em cima do muro, precisando de uma conversa desse tipo, tá? Boa tarde a todos, obrigado